Um circuito de rua, chuva torrencial e nenhum treino em pista molhada. Esse era o cenário que os pilotos e equipes enfrentaram no GP da Austrália de 1991. Mesmo com a chuva forte e com o protesto dos pilotos, a largada foi dada, e o que aconteceu a seguir se tornou parte da história da Fórmula 1. Sem dados sobre ajustes para a chuva, pilotos tentaram se manter na pista em meio a um verdadeiro dilúvio. Após intensas reclamações, a corrida foi encerrada e se tornou a prova mais curta da categoria até 2021. O circo da Fórmula 1 chegou à Austrália para a última prova de 91 com Ayrton Senna coroado como campeão. No GP do Japão, Nigel Mansell perseguiu o brasileiro até escapar na caixa de brita na curva 1, encerrando a disputa. Com o abandono, Senna garantiu o título com 91 pontos versus 69 do piloto britânico. Ricardo Patrese aparecia em terceiro com 52 e Gerhard Berger vinha em seguida com 41. Em seu segundo ano de Ferrari, Alain Prost aparecia apenas em quinto com 34. No campeonato de construtores, a disputa ainda estava aberta, com a McLaren somando 132 pontos e a Williams 121. A Ferrari vinha em terceiro com apenas 55 pontos e já estava fora da disputa. A equipe de Maranello vinha recebendo críticas constantes de Prost, tanto no âmbito interno do time quanto pela imprensa. O francês chegou a comparar o modelo 643 a um caminhão, dizendo que o último era mais fácil de dirigir do que o Ferrari. As críticas não caíram bem na equipe e Prost teve o seu contrato rescindido após o GP disputado em Suzuka. Para ocupar o seu lugar, o italiano Gianni Morbidelli foi convocado. O GP australiano também marcou o retorno de Bertrand Gachot, que cumpriu a sua pena na Grã-Bretanha após uma briga de trânsito no ano anterior. Com o retorno do francês, Eric Bernard ficou sem carro. O evento australiano também ficou marcado pela saída de Nelson Piquet, que não teve o contrato renovado com a Benetton. No fundo do grid, a equipe Coloni estava fechando as portas e aquela seria a sua última prova na categoria. O empresário Andrea Sassetti confirmou à imprensa que compraria a equipe para no ano seguinte se tornar a Andrea Moda Fórmula. Em uma história já contada aqui no canal, o time se envolveu em escândalos e foi banido da Fórmula 1 devido à má fama que trazia para o esporte. Por fim, a equipe Williams trazia para Adelaide a versão B de seu modelo FW14, mas o time optou por não utilizá-lo para o GP. Seguindo o procedimento da época, uma sessão de pré-qualificação foi disputada na quinta-feira e o sol brilhava forte. De 6 carros, ambas as Brabhams e as Footworks permaneceram para correr no restante do final de semana. Nos dias seguintes, o sol permaneceu forte e todas as sessões foram disputadas com pista seca. Aguri Suzuki bateu forte durante a primeira sessão de qualifying e não conseguiu se classificar. Gachot e Martin Brundle também tiveram problemas e ficaram fora da prova, junto de Suzuki e Eric Van den Poel da Modena. Stefano Modena da Tyrrell bateu na segunda sessão, mas se classificou em nono com o tempo feito na primeira. O campeão Senna fez a pole position com 1 minuto, 14 segundos e 41 milésimos, 344 a menos que Berger, também da McLaren. Na segunda fila se classificaram as Williams. Mansell fez o terceiro tempo com 1 minuto, 14 segundos e 822 milésimos e Patrese ficou em quarto, 1 segundo mais lento que a pole. Completaram o top 10 Piquet, Michael Schumacher da Benetton, a dupla da Ferrari Jean Alesi e Gianni Morbidelli, Modena e Pierluigi Martini da Minardi. Toda a experiência e dados coletados durante a sexta-feira e sábado se tornaram irrelevantes no domingo. Uma chuva torrencial começou a cair no começo do dia, mudando completamente as condições da pista. A prova marcada para o dia 3 de novembro seria disputada novamente sob chuva, e não à toa todos os pilotos protestaram. Anos antes, em 89, uma chuva semelhante havia tornado o GP confuso e perigoso, e os pilotos se lembravam perfeitamente daquilo. Mesmo sob protestos e com a chuva caindo forte, a corrida foi iniciada, e Senna manteve a primeira posição. Atrás do brasileiro, um paredão de água formada pelo spray diminuía consideravelmente a visão dos outros pilotos, e Patrese perdeu posições indo para sexto. Na terceira volta, Berger rodou e Mansell pôde subir para segundo. Sem o austríaco na frente, o piloto da Williams começou a diminuir a diferença para Senna, mas as condições começavam a ficar insustentáveis. Nakajima rodou no começo da volta e abandonou aquela que viria a ser a sua última prova na Fórmula 1. Na volta seguinte, Thierry Boutsen da Ligier, Nicola Larini da Modena e Alesi também rodaram e bateram. Mansell, que vinha se aproximando de Senna, precisou diminuir o ritmo devido à interferência das bandeiras amarelas que apareciam por todo o circuito. Vários pilotos rodavam feito peões na pista encharcada, transformando o GP em uma verdadeira corrida com obstáculos, especialmente na reta Brabham.
Na 8ª volta, Martini aquaplanou na reta e bateu. Na 14ª volta, o brasileiro Maurício Gugelmin tentou ultrapassar Modena, mas perdeu o controle e bateu forte. A pancada foi tão forte que o carro chegou a decolar. Destroços voaram e atingiram 2 fiscais que ficaram com ferimentos leves. Outros pilotos permaneciam rodando e não raramente deixavam destroços pelo caminho. Um desses pedaços entrou embaixo do carro de Patrese, que precisou dirigir com mais cuidado para não bater. Michele Alboreto rodou na volta 15, mas conseguiu se manter na prova. Na volta seguinte, foi a vez de Mansell rodar, dessa vez no início da reta Wakefield Road. Ao contrário de Alboreto, o leão bateu e precisou abandonar. Outro que seguiu o mesmo rumo foi Gerhard Berger. Senna permanecia na prova, gesticulando com o braço para que a corrida fosse interrompida. Na volta 17, os apelos foram ouvidos e a organização decidiu dar a bandeira vermelha. Naquela altura da corrida, Senna liderava com Piquet em segundo, Morbidelli em terceiro, Andrea De Cesaris da Jordan em quarto, Alessandro Zanardi da Lotus em quinto e Modena em sexto. A ideia inicial era de continuar com a realização do GP, e para isso, um aviso determinando 10 minutos de espera foi exibido, na tentativa de fazer os pilotos se aprontarem para uma possível relargada. Dentre os pilotos que ainda estavam em condições de correr, Senna e Patrese eram os mais inclinados a interromper a prova de vez. Os dois foram até os comissários para reclamar de um possível reinício e após alguns bons minutos de debate, o diretor da prova, Roland Brunserhard, admitiu manter a bandeira vermelha. A paralisação se tornou definitiva após um período de espera que se mostrou inútil. Entre os comissários, havia o entendimento de que, nesses casos, o resultado da volta anterior seria o considerado, mas mesmo assim, os oficiais decidiram considerar a ordem até a volta 14. Uma volta nos resultados fez a diferença. Com a definição, Senna permanecia em primeiro, mas era Nigel Mansell que aparecia em segundo, e não Piquet. Berger foi outro beneficiado, aparecendo em terceiro e também à frente de Piquet. O brasileiro da Benetton aparecia apenas na 4ª posição, à frente de Patrese e Morbidelli. Dessa forma, completaram o top 10, Emanuele Pirro da Dallara, Andrea De Cesaris apenas em 8º, Zanardi e Modena. Como menos de 75% do comprimento total da prova foi concluído, os pilotos receberam apenas metade dos pontos programados. Com o resultado, a McLaren se sagrou a campeã do título de construtores, com a Williams em segundo, a Ferrari em terceiro e a Benetton em quarto. Após o encerramento da corrida, Piquet pediu para o engenheiro-chefe da Benetton, Giorgio Ascanelli, para dar algumas voltas finais não oficiais como forma de se despedir da categoria. Ascanelli recusou e assim a carreira vitoriosa de Piquet se encerrava na Fórmula 1. O GP da Austrália permaneceu sendo a corrida mais curta da Fórmula 1 até 2021, quando outro problema com chuva obrigou a organização a não disputar o GP da Bélgica em Spa-Francorchamps. Os problemas com as provas em 1989 e 1991 serviram de combustível para a mudança anos depois da data de realização do GP, do final do ano para março, abrindo o calendário da Fórmula 1 a partir de 1996. Se você gostou do vídeo e quer mais informações sobre Fórmula 1, Indy, entre outros, inscreva-se no canal. Dúvidas, sugestões ou dicas são sempre bem-vindas, deixe aqui nos comentários. Até a próxima!